Olá, muito boa noite a todos e todas. Meu nome é Raquel, eu faço parte aqui do time do Varstation. Sou uma mulher parda, tenho cabelo cacheado. Nesse momento estou usando óculos, um brinco dourado. Também estou com uma camiseta amarela e uma camiseta florida. E me encontro em um fundo virtual branco. E bom, agora eu vou apresentar as nossas duas convidadas de hoje, que vão falar sobre um estudo de caso clínico do projeto Genomas Raros. A primeira convidada é a Luísa Vermont. Ela é médica geneticista titulada pela Sociedade Brasileira de Genética Médica e médica geneticista do projeto Genomas Raros. E a doutora Angelina Xavier Acosta, que ela é responsável técnica do Serviço de Genética Médica e do Serviço de Referência em Doenças Raras do Hospital Universitário Professor Edgar Santos. Muito obrigada mais uma vez e sejam bem-vindos. Só para me descrever um pouquinho, eu sou uma mulher branca, cabelo castanho. Hoje eu estou usando um óculos redondo e estou com um fundo com uma parede e um quadro. Então, hoje a gente vai apresentar um caso clínico, né, que foi incluso no projeto Genomas Raros. Só para vocês se situarem na nossa apresentação, eu vou fazer uma breve introdução sobre o projeto, vou falar um pouco sobre a análise, né, do genoma completo. A doutora Angelina vai apresentar o caso para a gente, depois a gente vai discutir algumas coisas sobre revisão da literatura e uma mensagem final para vocês. Então, a gente tem mais ou menos contabilizado de 6.000 a 8.000 doenças raras, né? E 80% dessas têm origem genética, o restante seria mais de origem infecciosa, inflamatória. E no Brasil, tem mais ou menos estimado de 3,2 a 13,2 bilhões de pessoas com doenças raras, o que é um número bem expressivo. Né? E em 2014 foi assinado, né, uma diretriz de atenção especial a esses indivíduos com doenças raras, o que talvez facilitou e auxiliou, né, o acesso à saúde a esses indivíduos e também o acesso a alguns tipos de exames genéticos, lógico, a depender. O sequenciamento de nova geração, ele é uma técnica de sequenciamento, né, de DNA. É uma técnica já antiga, mas que em pouco tempo ela evoluiu muito e ela está sendo muito utilizada, principalmente com relação às doenças raras, e ela teve um grande impacto no diagnóstico desses indivíduos. Talvez o exame mais conhecido relacionado a essa técnica seja, né, o sequenciamento de exoma, né, sendo ele clínico completo. O sequenciamento do exoma, ele é, assim, falando muito resumidamente, ele seria o sequenciamento das regiões codificantes do nosso genoma, né, que seriam os exons. E já o sequenciamento de genoma, ele vem se tornando mais falado, mais estudado e até já sendo introduzido na parte mais clínica das doenças raras, né? Mas isso ainda talvez demande um pouco de tempo para entrar na parte mais usual. Mas o sequenciamento de genoma completo é sequenciar o nosso DNA completo. Então, por conta disso, ele tem algumas vantagens quando a gente compara com alguns outros exames, até exames não relacionados a sequenciamento, né, de DNA, mas talvez uma das vantagens principais do sequenciamento de genomas seja que ele analisa diferentes tipos de variantes e também de localizações dessas variantes em um único exame, e isso é muito interessante. Então, trazendo esse de doenças raras, de técnicas de exames de sequenciamento, foi que criado o projeto Genomas Raros, né, que ele tem alguns objetivos, e dentre um deles é sequenciar indivíduos com doenças raras no Brasil, justamente objetivando a busca do diagnóstico desses indivíduos e que eles, né, acompanhem serviços de doenças raras ou de genética no Brasil. Então, falar um pouquinho agora na análise, né, do genoma completo. Se fosse resumir em uma frase como seria essa análise, eu diria que ela é uma análise baseada no quadro clínico do indivíduo que a gente está vendo naquele momento. No arquivo anotado que a gente tem, quando a gente abre, pelo primeiro momento, a amostra, tem mais ou menos de 400 a 600 mil variantes ali naquele momento. Então, assim, é um número também muito expressivo.
E por conta disso, a análise tem certas características importantes. E talvez uma mensagem que eu queria trazer hoje para vocês, eu acredito que tenha médicos aqui, né, que vão solicitar exames de sequenciamento, tanto de exoma agora quanto depois de genoma, é que a descrição clínica do caso que você está solicitando, aquele exame é muito importante e ela está, assim, associada diretamente à qualidade da análise também. Então, assim, só para exemplificar, se você pede um exame de um indivíduo que tem deficiência intelectual e, além disso, você fala que ele não tem epilepsia, que ele tem uma ressonância de crânio normal, ou que ele, né, tem triagem metabólica normal, a análise vai ser um tanto diferente do indivíduo que você só descrever que ele tem deficiência intelectual. Então, eu só queria deixar essa mensagem hoje para vocês também. E com relação desculpa, a análise do genoma mesmo, dentro da plataforma que a gente utiliza no projeto de genomas, que é a plataforma do VARStation, a gente tem 3 análises específicas, né? Incluso análise de DNA mitocondrial, que isso é uma questionamento que já teve dentro do projeto, mas a gente consegue também avaliar o DNA mitocondrial, né? Que é um DNA diferente do nuclear. E a gente tem 3 análises específicas, sendo ela a de variantes pontuais, de variantes SNVs, né, ou as indels, que são variantes do tipo missense, variantes do tipo nonsense, e também aquelas deleções, duplicações, inserções menores que 50 pares de bases. E, além disso, nós temos as variações no número de cópias também, que seria uma segunda análise, que são as conhecidas CNVs, que são deleções, duplicações maiores. E a gente tem as variantes estruturais também, que nessa análise entra tanto as CNVs quanto outros tipos de variantes estruturais. E dentro dessas 3 análises, a gente lança mão de alguns filtros importantes na nossa análise, e eu vou mostrar um pouquinho para vocês o que são esses filtros. A ordenação dessas variantes também na análise, assim, tem um papel importante, e, além disso, a gente precisa de bastante informações externas ou internas de bancos de dados, né, e que vocês vão ver daqui a pouquinho também. E, assim, na interpretação dessa variante que a gente está olhando, na análise e também para a gente fazer o laudo no final, nós estamos utilizando a classificação recomendada pelo Colégio Americano de Genética Médica, que foi publicado em 2015. E, além disso, a gente vai atualizando esses critérios a partir do que o ClinGen, também tem um grupo específico do ClinGen, que fala sobre as classificações das variantes também, das SNVs, né, desculpa. E com relação às variantes do tipo CNV e das estruturais também, nós utilizamos a classificação do Colégio Americano e do ClinGen de 2020. Uma coisa que eu acho que é importante salientar é que a gente sempre faz a análise em dupla checagem. O que significa isso? 2 analistas vão fazer a análise separado, cegamente, e depois que os 2 terminaram, nós vamos discutir aquele caso e decidir quais variantes vão para o lado, quais não, quais seriam importantes e quais não. Eu acho que isso é muito importante salientar também. No começo, eu falei para vocês que a gente resumiria a análise que estaria relacionado ao quadro clínico, né? Mas tem uma análise que a gente faz que é um pouquinho diferente, que são a análise dos achados secundários. Essa análise, ela é feita baseada em 73 genes, né, recomendados também pelo Colégio Americano. Esses 73 genes, eles estão associados a fenótipos que eles consideram acionáveis, né? E o que seria isso? São fenótipos que, assim, como é achado secundário, quer dizer que eles não estão relacionados ao quadro clínico principal e descrito do paciente. Então, seriam fenótipos que não teriam nada a ver com o fenótipo do paciente, mas que são fenótipos que,
se diagnosticado naquele momento, traria algum benefício para o paciente, ou de tratamento, ou de diagnóstico, de acompanhamento específico. Então, também é uma parte importante da análise. Mas, nesses casos, como já é uma análise secundária, só são reportadas variantes que são sabidamente patogênicas ou provavelmente patogênicas, que já tem, né, um conhecimento sobre ela, e que nesse caso, nessa análise, a gente só faz quando tem o consentimento do paciente ou de seu responsável, justamente por ser uma... Então, aqui eu trago para vocês a plataforma que a gente utiliza, né, no projeto de Genomas Raros, que é o VarStation. Essa é a carinha inicial dela, né? Então, aqui, como eu tinha falado para vocês, nós temos 3 análises específicas, né? A gente está na página de variante. Então, é aqui que a mágica acontece, basicamente. Então, aqui a gente tem a aba das SNVs, das Indels, depois a gente tem a de CNV e depois a gente tem a de SV. Então, aqui, como vocês podem ver, tem essas caixinhas aqui em cima, que elas são muito importantes, que são aonde a gente vai, talvez, organizar a nossa análise, que a gente vai colocar os filtros que a gente vai utilizar. E como vocês podem ver, essa aqui é como se fosse análise crua, a gente não mudou nada. Então, nesse caso em específico, tem mais de 600 mil variantes que supostamente a gente olharia. Então, o filtro e o fenótipo são bem importantes. Então, quando a gente clica naquelas caixinhas de filtro que estão ali em cima, a gente tem 4 abas diferentes de filtros que a gente pode lançar a mão. Lógico que isso depende muito de analista para analista, de qual filtro utiliza, de como utiliza aquele filtro, mas a premissa é a mesma. Então, aqui, essa aba é de filtros gerais. Então, aqui, a gente pode filtrar. Nesse momento, eu só quero ver variantes de perda de função, né? Ou seja, aquelas deleções que a gente, assim, acredita-se que seja mais danosa, às vezes, para o gene, dependendo do mecanismo de doença. Então, eu posso selecionar aqui só esse tipo de variante, se eu quiser. Aqui é o filtro de frequência populacional, que para a gente também é muito importante. Lógico que isso, assim, em relação a números, quais números eu vou colocar, isso depende muito da sua análise, da hipótese diagnóstica também que o paciente tem. A gente sabe que tem doenças genéticas raras, mas que tem variantes que são mais frequentes na população, então tem que tomar um pouquinho de cuidado, mas é um filtro muito importante para a gente. Outro filtro que a gente utiliza é o filtro de classificação, né, em bancos de dados gerais, mas aqui a gente traz o do ClinVar, que é um banco de dados de variantes associados a fenótipo, né? Então é um banco de dados assim utilizado no mundo inteiro. Então, assim, se eu quiser ver se meu paciente, por um acaso, tem uma variante que já foi classificada como patogênica ou provavelmente patogênica no ClinVar, eu posso começar a minha análise assim, porque daí a gente considera como sendo um filtro positivo e já vê se, por um acaso, ele tem e se bate com o fenótipo. Obviamente que a análise não acaba aí, mas é um jeito interessante de começar a análise e é importante esse filtro também. Aqui tem alguns filtros de qualidade, a gente pode colocar algo definindo cobertura ou frequência alélica também, mas isso também varia muito, tem que ter um pouco de cuidado. Aqui a gente pode filtrar com herança, então, sei lá, a gente está em caso que tem consanguinidade na família. Vou dar uma atenção especial para as variantes, para os genes, né, que tem fenótipo de herança autossômica recessiva. Eu posso colocar aqui também. Essa outra aba dos filtros é a aba de genes, e aqui eu posso escrever qualquer gene que eu quiser, que ele vai incluir na minha análise, né? Então, sei lá, eu estou com um fenótipo específico, eu coloquei no PubMed, e eu vi que num artigo de revisão colocaram que tem 3 novos genes associados àquele fenótipo.
Eu posso colocar aqui só para dar uma atenção melhor para eles também. Outra coisa é que dentro do VARStation tem painéis já salvos de alguns fenótipos específicos e com os principais genes associados a esse fenótipo. É como se fosse um painel virtual mesmo. Então, eu posso colocar, estou com um paciente com cardiomiopatia, eu posso escrever aqui cardiomiopatia e ele vai me puxar os principais genes associados à cardiomiopatia. Então, também filtro interessante. E aqui a parte do fenótipo, né, que eu falei para vocês. Então, no VARStation, eles utilizam os termos HPOs, né, do Human Phenotype Ontology, que é um banco de dados que eles tentam, né, na verdade, padronizar termos utilizados para a descrição de um fenótipo. Então, dentro do VARStation, para associar o fenótipo na análise, é utilizado os termos HPOs. Então, a depender do que o médico descreveu, esses termos são puxados para dentro da plataforma, e quando a gente clica aqui no botãozinho, né, histórico clínico do paciente, aí a gente tem eles listados aqui, né, aí nesse caso são 13 fenótipos HPOs, e daí aqui puxa quantos genes foram associados a esses HPOs, né? E aqui mesmo a gente pode também colocar, eu quero só ver genes que com certeza tem miopia. Então, eu posso selecionar aqui o mandatório, que daí eu tenho certeza que eu só estou vendo genes ou variantes que têm a miopia como fenótipo. Aí, essa última aba aqui de fenótipos homem é uma aba de fenótipos homem mesmo. Então, sei lá, eu estou com um paciente que tem hipótese diagnóstica de osteogênese imperfeita. Eu posso vir aqui nessa aba e escrever osteogênese imperfeita, que vai mostrar todos os fenótipos associados no homem. Então, é um outro tipo de filtro que dá para ser utilizado também. E aqui eu trouxe só para exemplificar para você um indivíduo que tem descrito no HPO deficiência intelectual, epilepsia e autismo. E além disso, nesse meu filtro, além de eu clicar lá no histórico clínico e aparecer esses 3 HPOs, eu coloquei filtro de frequência, coloquei filtro de variante, né? Quero ver as variantes são exônicas, e eu coloquei filtro de qualidade também. Só para vocês verem o quanto muda quando a gente coloca algum filtro. Então, nesse caso, que ele teria mais de 705 mil variantes, quando a gente coloca esses filtros, ele cai para 282 variantes. Lógico que a análise não é só isso, né? Tem outros tipos de análise dentro da análise completa do genoma, mas para vocês verem como ajuda muito. E além disso, aqui no VARStation, na nossa análise, o que a gente olha? A anotação da variante, se a variante foi, né, reportada já no ClinVar ou não, e qual foi sua classificação, a nomenclatura dessa variante, né, sexo ou tipo dessa variante, desculpa, a frequência populacional dessa variante. Então, aqui eu posso classificar, eu posso ordenar essas variantes. Então, eu quero ver primeiro as variantes que são raras em bancos populacionais. Então, primeiro só vai aparecer as raras, e por último estaria as mais frequentes. Eu posso fazer esse tipo de classificação também, que ajuda na análise. E aqui, na parte da coluna dos HPOs, também dá para classificar, é uma parte que ajuda principalmente quando tem muito HPO associado, que acontece assim rotineiramente. Então, eu posso classificar por o quanto mais HPOs foi associado àquele gene, àquela variante, para o que foi menos associado. Então, é bem legal. E quando a gente aperta aqui em cima, a gente consegue, que nem esse foi 1 de 3. Mas eu fico, qual 1 de 3, né? Qual seria? Será que é o autismo? Será que é deficiência intelectual? Então, eu posso apertar em cima e saber qual que estaria associado a essa variante. Além disso, aqui nesse canto, tem algumas informações, principalmente da variante mesmo. Então, cada vez que a gente clica em uma variante, aparece esse quadro aqui do lado com informações muito importantes também da variante. Então, link para o ClinVar, o DB-SNP, a coordenada, o RS,
Aqui é parte da classificação, aqui que a gente toma bastante cuidado na hora de colocar, de classificar, né? A gente pode selecionar esses quadradinhos e no fim ele dá uma classificação final e que fica salva da variante. Além disso, tem, né, dados clínicos, né, relacionados ao OMIM, de score de patogenicidade também, então é bem legal. E além disso, uma coisa que é muito importante na análise não é só olhar, a gente tem que sempre tentar interpretar essa variante graficamente, justamente para ver se ela é verdadeira mesmo, ou se foi anotada corretamente, se aquilo mesmo que a gente está vendo, que foi anotado, é o que está acontecendo, né? E o VARStation, ele traz para a gente, né, de uma forma online, o IGV, que é um programa que faz esse tipo de análise gráfica. Né? Então, aqui a gente tem 2 indivíduos, né? Esse seria o paciente que eu estou analisando e esse é um coleguinha dele. Então, sempre essa análise gráfica que a gente faz, é sempre interessante que a gente compare com outros indivíduos que também já foram sequenciados, justamente para a gente conseguir interpretar aquela variante. Se aquela variante ela está com uma cobertura ruim, será que é alguma coisa do sequenciamento do meu paciente, ou será que é alguma coisa da região que é difícil de ser sequenciada? Então, eu consigo ver isso também quando a gente compara. Com relação às outras 2 análises que eu falei para vocês, de CNV, de SNV, a parte assim, do VARStation dela, elas são bem parecidas, então eu só vou mostrar da CNV, mas com relação à SNV, elas têm algumas diferenças, né, que a gente já nota aqui pela anotação, né, ela vem com uma descrição se é deleção, duplicação e a coordenada, citobanda, se o exon é afetado ou não, que é bem importante, a zigosidade, a frequência, então alguns desses aqui a gente também consegue ordenar e classificar justamente para ajudar na análise. Com relação aos filtros da análise, tanto CNV quanto de SV, são assim semelhantes, mas mudam um pouco em relação às SNVs, né? Então, aqui a gente pode filtrar, agora eu só quero ver as deleções, ou depois, eu só quero ver as duplicações. Aqui também alguns bancos de dados relacionados a CNVs específicos, né? Então, é diferente das SNVs. Alguma coisa sobre qualidade de filtro, e aqui o filtro também que é bem importante, ajuda muito na análise, que é o de se o exon está afetado ou não, né? A gente sabe que talvez as variantes que acometem exon sejam talvez mais sabidamente causais do que as não, né? As mais intrônicas. E o restante dos filtros são normais. São iguais, na verdade, desculpa. E agora eu vou passar a palavra para a doutora Angelina Costa para ela apresentar o caso para vocês. Boa noite, eu queria também agradecer muito, né, a oportunidade da gente apresentar o caso, como a gente tem que se apresentar também como as pessoas nos veem, né? Então, eu sou uma mulher branca, né, de cabelo meio curto, castanho meio já, com vários fios brancos, né? Um fundo desfocado aqui. Então, vamos lá. Eu vou apresentar para vocês, a Luísa vai passar, por gentileza, né, esse caso clínico, que para a gente é muito interessante já, né, essa apresentação, ainda a gente não viu o paciente depois do resultado do laudo, né, então talvez mude algumas coisas, mas o que a gente tem de informação? É uma criança que atualmente está com 4 anos e 1 mês, o sexo masculino do recôncavo, né, São Félix, ao lado de Cachoeira, para quem conhece, mas ele mora numa cidadezinha próxima, que é uma região próxima ao mar, que é Maragogipe, num povoado, na verdade. Então, aqui a gente já está vendo que é uma região muito pequena, né, muito restrita. Porque, assim, os pais são jovens e não, eles dizem que não são parentes, mas depois a gente vai mostrar aqui o heredograma, que indica que é uma possibilidade deles serem, pelo menos, endogâmicos, né? Não tem uma consanguinidade clara. Eles foram atendidos inicialmente em dezembro do ano passado, foi quando eles entraram, né? Se não me engano, foi em dezembro quando a gente coletou o material enviado para o genoma, né? E o motivo do encaminhamento foi o pessoal da oftalmologia, né, que encaminhou devido a essa criança ter microcórnea e existir relato de outros casos na família. Então, ele é esse primeiro filho, o único filho. O que a mãe tem de relato é que a mãe teve uma perda sanguínea pequena aos 3 meses, mas depois fez um ultrassom e não teve mais nada, não teve nenhuma outra intercorrência durante a gravidez, apesar de ter feito o uso da pílula do dia seguinte, né? Mas
não tem nenhuma outra intercorrência durante a gravidez. A criança nasceu sem problemas nenhum, e desde o nascimento já foi percebida a presença, isso é um relato, né, de que os olhos dessa criança eram pequenos, e não teve nenhuma dificuldade, nenhum problema no nascimento também. Quando teve alta, ele já foi, né, devido a essa questão dos olhos pequenos, já foi encaminhado para a oftalmologia, e a oftalmo detectou essa presença de uma microcórnea bilateral, um pseudoestrabismo, e usando lentes corretivas também para a miopia, né, uma miopia relativamente alta para a criança nessa idade. E desde então a criança tem evoluído muito bem, o seu desenvolvimento adequado. Então, aqui vocês podem ver todos os marcos, né? Eu deixei bem detalhado para não ter dúvida de que essa criança realmente tem todos os marcos do desenvolvimento neuropsicomotor adequados. A criança é ótima, assim, está frequentando creche com bastante estímulo e a criança tem um desenvolvimento excelente. Não teve nenhuma intercorrência, nenhuma internação e só tem mesmo esse acompanhamento com a oftalmologia. Uma rinite, mas nada de grave. Esse aqui é o heredograma da família, esse aqui destacando com a setinha é o paciente. Todos esses dados foram colhidos na história, ainda não conseguimos examinar absolutamente ninguém. Nossa etapa, realmente, na próxima consulta, que ele deve estar retornando agora em outubro, é exatamente checar melhor essa história, porque é muito interessante, né? Vocês estão vendo aqui, na verdade, do pai ao segundo filho, tem uma história de um irmão, meio-irmão com epilepsia, o avô da criança, né, materno, com tumor em olho, né, vocês estão vendo muitas alterações em olho, aqui um tio com estrabismo e miopia. Pelo lado paterno, você tem aqui catarata, microcórnea e catarata, e essas outras mais abaixo aqui, glaucoma, microcórnea e miopia, ou seja, várias alterações oculares, que isso chama bastante atenção. Os pais aqui, vocês estão vendo que não tem parentesco, assim, a gente não tem uma tarefa que a gente vai fazer no próximo atendimento, é exatamente detalhar o máximo que a gente puder dessa história e tentar obter todos esses dados mais dessa descrição dos achados oftalmológicos, né? Então, é um padrão de bastante recorrência. E no exame físico, na antropometria, não tem nada que chame atenção. Aqui eu vou destacar a distância intercantal interna, que é uma medida que a gente faz para ver a distância entre os olhos, para saber se tem hipertelorismo, telecanto, que é um achado que vai fazer sentido ao descrito depois, estão normais. Pelas medidas estão todas normais, mas vão ser medidas que nós vamos refazer no próximo atendimento. E o que chama atenção na descrição, que daqui a pouco eu vou mostrar as fotos, é uma criança que tem tudo muito discreto, na verdade. Aqui o geneticista gosta de detalhar e essa às vezes pode ser subjetivo, né? Mas tem uma fronte um pouquinho proeminente, uma implantação capilar meio baixa, um occipital meio plano, que seria uma cabeça mais achatada, orelhas, na verdade, antivertidas, tem um pitch pré-auricular direita, um pectus levemente escavato, uma diástase reta abdominal e também uma certa hipermobilidade articular mas em dedos das mãos, mas que também não tem nada, não é nada exuberante. Eu vou mostrar aqui a foto no próximo slide. Então, vocês observam, a foto foi tirada com os óculos, né? Uma coisa que a gente vai tirar na próxima sem os óculos para ver melhor, mas dá uma impressão de que os olhos são diminuídos, apesar da medida não estar clara, e tem um certo afastamento, ou seja, seria um afastamento entre os olhos, aqui internamente, entre os cantos internos, que a gente chama de telecanto. E as orelhinhas um pouco mais salientes, né? Então, com uma rotação mais posterior, isso também chama bastante atenção. Esse pectus aqui também, escavato, literal, assim, um pouquinho, né? Chama um pouquinho mais atenção. E aqui na foto na mão não dá para observar bem, mas ele tinha uma certa frouxidão ligamentar. Ou seja, é uma criança que passaria muito bem desapercebida, né? Sem chamar grandes atenções, mas o que realmente chama atenção é o achado oftalmológico, né? Então, o que é diferente é não ter o desenvolvimento realmente bem adequado. Os testes complementares que ele tinha feito até então eram todos normais, o teste do pezinho, um ultrassom de abdômen, um eletro, acho que até pela história do irmão, né, com epilepsia, ou seja, os exames complementares até o momento eram negativos. Então, qual foi a nossa conduta, né? A gente tinha de positivo essa microcórnea, o pseudoestrabismo, a miopia, essas dismorfias muito leves e pela questão de recorrência familiar, possibilidade de ter uma consanguinidade, a gente pensou na doença autossômica recessiva, né? Então foi isso, a nossa hipótese naquele momento era o que a gente tinha de arsenal. A gente estava com essa oportunidade já participante do projeto Genomas Raros, preencheu critérios e nós coletamos e continuamos, né? Faz parte da nossa investigação clínica detectar anomalias
que poderia ter anomalias ocultas, né, se tratar de um caso sindrômico com outros achados. Então, a gente solicitou outros exames para complementar essa investigação. Então, nós temos aqui já o laudo, né, que mostrou realmente uma alteração nesse gene. Acho que pode passar o próximo, que a gente vai conseguir ver melhor, né? A Luísa vai voltar para explicar um pouco mais desses detalhamentos moleculares, mas, assim, é um gene já associado com algumas alterações oculares, e no homem, o fenótipo é esse de microcórnea, atrofia coreo-retiniana miópica e telecanto, e autossômica recessiva. Então, é uma deleção que vai chamar bastante atenção, já antecipo um pouco da que a Luísa vai voltar a falar para vocês, e que ela está classificada como provavelmente patogênica dentro das evidências que tem até o momento, até porque não tem, né? Já falando um pouco do spoiler aí, da apresentação da Luísa, que vai dar seguimento, é que não tem nenhum caso anterior com esse tipo de dano, esse tipo de mutação, que é uma deleção. Mas já tem alguns casos relatados com mutações nesse gene associado com esses fenótipos de alterações oftalmológicas. Então, vou deixar com a Luísa, que ela vai fazer essa correlação em genótipo-fenótipo. Obrigada, doutora Angelina. Então, dando continuidade, no homem, então, esse gene, o ADAMTS18, ele tem uma entrada, né, de fenótipo, que seria essa microcórnea, a atrofia coreo-retiniana miópica e o telecanto, né, de herança autossômica recessiva. E, assim, quando a gente coloca tanto esse fenótipo, tanto quanto o gene no PubMed, no outros bancos de dados assim de literatura, não aparece muita coisa, e muito menos quando a gente fala da parte mais clínica. Então, assim, são poucos relatos mesmo, como a doutora falou, e isso, assim, é bem interessante, até porque a gente fica até mais fácil da gente correlacionar com o caso clínico apresentado hoje, né? Então, só para revisar um pouquinho os casos já descritos, o Aldamesh, ele é o estudioso do gene e do fenótipo. Então, todos os artigos publicados relacionados a fenótipo e ao gene, ele está envolvido. Então, em 2011, teve a primeira descrição de um indivíduo com variante no gene ADAMTS18, mas era um indivíduo que ele tinha um fenótipo da síndrome de Knobloch, que é uma síndrome também de acometimento oftalmológico, principalmente de câmara anterior e posterior, né? E a microcórnea, ela é de câmara anterior, por isso que, assim, ele talvez tenha associado um pouco os dois, mas a síndrome de Knobloch, ela tem outras alterações, principalmente sistema nervoso central, e que geralmente são graves, o que não bateria com o quadro clínico de um indivíduo que só teria alteração oftalmológica. Então, essa descrição desse primeiro caso era um indivíduo que só tinha alteração de câmara anterior, que ele tinha só a microcórnea. Então, até no artigo ele discute isso, ele fala, não, eu fiz, avaliei o gene do Knobloch, agora eu não lembro, acho que é qual 18A1, e não achamos variantes, e achamos uma variante em homozigose no gene ADAMTS18. Então, Knobloch com o gene ADAMTS18, foi a primeira descrição. E aí, depois, em 2012, o Khan, juntamente com o Aldamesh, ele descreveu 5 meninos de 4 famílias consanguíneas diferentes, todos eles com fenótipo de microcórnea, de atrofia coreo-retiniana e de telecanto. E, além disso, eles salientaram que todos esses indivíduos tinham orelhas de baixa implantação e com rotação incompleta também. E aí, o Aldamesh, em 2013, ele revisou esses casos de 2012, né? Ele fez sequenciamento, agora eu não lembro se foi exomo, se foi sequenciamento do gene direto, mas que ele encontrou em todos esses indivíduos as variantes em homozigose no gene ADAMTS18. Então, foi a primeira vez que associou esse fenótipo específico ao gene ADAMTS18. Então, assim, querendo ou não, é até mais recente, né? Pensando 2013. Aí, a partir disso, eu fiz uma revisão clínica da literatura. Até hoje são 13 casos descritos, né? Então, aqui eu fiz só uma coluna para a gente comparando os casos já descritos e o do caso apresentado aqui hoje. Então, a maioria era do sexo feminino, todos tinham a microcórnea, que, assim, pelo jeito, realmente é um achado muito importante, acho que, né, associado a esse gene, apesar de ainda não saberem qual é a via
que ele atua, né, na oftalmopatia, já descrito casos tanto com atrofia quanto distrofia retiniana também, né? O caso apresentado hoje, a gente fica um pouco em dúvida se ele tem, então a doutora Angelina também vai retrazer isso na próxima consulta dele. E 11 casos na literatura tinham alteração de retina, então importante. O telecanto também é bem frequente, a alteração de orelhas. E essas últimas alterações foram dos últimos artigos, que é de 2014. O último artigo com uma série de casos é de 2014. Então, dentro desse artigo, ele já questiona se esse fenótipo, assim, supostamente realmente deveria ter a tríade, né, que seria a microcórnea, a alteração de retina e o telecanto, ou se talvez seria um fenótipo um pouco mais, um espectro, assim, dentro da microcórnea, entendeu? Então, porque alguns dos pacientes que ela tinha descrito não apresentavam a tríade e apresentavam outras coisas como catarata, microftalmia e além do estrabismo. No caso do nosso paciente, ele tinha o pseudoestrabismo, né, que seria, não seria um desvio verdadeiro do olhar, então a gente colocou aqui como interrogado, mas também é algo frequente nesses pacientes, mas possivelmente deve ser por conta, né, da miopia e também do déficit visual. Voltando para o caso, então, na análise de sequenciamento do genoma dele, na análise de TIVs e de Indels, nós não achamos nenhuma variante assim, interessante que pudesse ser associada, mas quando a gente foi para análise tanto de CNV quanto de SV, aqui eu trouxe para vocês uma foto, quando eu apliquei o filtro de fenótipo e eu queria ver só as deleções. Então, o que me trouxe? Trouxe 3 variantes, de 748 no total, e essa primeira variante, a gente já vê, né, no gene ADAMTS18, é uma deleção. Aqui me fala que sim, o exon está afetado. Ela tem um tamanho, assim, interessante, né, tipo quase 47 cabeças. E, além disso, ela já me chama como sendo uma variante em homozigose. Ela tem uma frequência, no NOMED, que é um banco de dados populacionais, né, de frequência, de 0,005, mas quando a gente entra no banco de dados, a gente vê que é um indivíduo em heterozigose com uma deleção um pouco maior que essa. Então, assim, não preocupa tanto. E quando a gente vem aqui na parte do fenótipo, apesar de ter chamado só um relacionado a esse gene, o que chama é a microcórnea. Então, para mim, é assim, eu achei muito interessante. Falei, a gente tem que ver essa variante. E quando a gente clicava no botãozinho do OMIM para ver qual era o fenótipo associado a esse gene, já aparecia o nome da síndrome e fala, não, a gente realmente tem que ver essa variante. Então, pensando que é uma deleção, o que a gente tem que fazer? Ver como graficamente se comporta essa variante. Então, aqui de novo, esse é a carinha do IGV, que é aquele programa que faz a gente ver a análise gráfica do sequenciamento. Aqui em cima é o gene. Aqui a gente vê os 2 transcritos diferentes desse gene. Esses quadradinhos azuis são os exons e essas linhas são os introns. Aqui são 2 indivíduos. O primeiro é o nosso, que está nesse quadro de cima, e o de baixo é um outro indivíduo que não tem fenótipo oftalmológico. E aqui a gente vê que vem numa cobertura, ok, acho que assim, até para quem nunca viu, acho que consegue até identificar que tem alguma coisa estranha, né? Vem essa parte cinza e de repente, do nada, não tem mais nada, tá branquinho e vem até aqui o fim, que de repente fica normal de novo com a parte cinza. E quando a gente compara com o coleguinha de baixo, a gente vê que esse coleguinha não tá com esse comportamento. E, além disso, a gente consegue perceber que o de baixo tá com o sequenciamento ok. A gente vê que não tem nada ali que pudesse dizer pra gente que alguma coisa nessa região pudesse atrapalhar o sequenciamento de alguma forma, né? Tem algumas coisas que a gente consegue ver com relação a isso. Então, essa análise gráfica já demonstra pra gente que sim, essa variante é verdadeira e que sim, ela está em homozigose, porque se ela estivesse em heterozigose, o comportamento mais ou menos seria que essa barra aqui cinza
aqui em cima, ela estaria um pouco caidinha quando comparada a onde não teria deleção. Só que nesse caso não tem nada, porque é uma deleção em homozigose. Então, para a gente, muito interessante. Essa deleção, ela pega 8 exons do gene, e ela é uma deleção que no final, após análise gráfica, ela ficou com quase 47 kb de tamanho em homozigose. E usando os critérios, né, a CMG, a gente classificou ela como provavelmente patogênica e realmente a gente achava que poderia explicar muito do fenótipo desse paciente. Com relação à revisão molecular da literatura, a maioria das variantes era do tipo missense e nonsense, apesar dos poucos casos descritos. Então, talvez esse seria o primeiro caso com deleção intragênica descrita nesse gene. E também traz assim uma luz de que realmente pode ser um mecanismo de perda de função do gene ADAMTS18 que causa esse fenótipo oftalmológico, apesar de ainda não ser tão estudado. Então, de mensagem final, gente, eu só queria, assim, lembrando das doenças raras, que são, assim, são indivíduos que não podem ser esquecidos, a investigação molecular desses pacientes auxilia principalmente no diagnóstico, e a partir desse diagnóstico mais específico, a gente consegue adotar algumas condutas específicas, nortear mais o acompanhamento desse paciente, né, deixar um pouco mais personalizado, fazer o aconselhamento genético não tão empírico e, além disso, melhorar a expansão fenotípica, tanto de fenótipos não tão conhecidos como esse, mas até dos mais conhecidos. E com o genoma, é possível identificar variantes estruturais e intrônicas que talvez outros exames tenham um pouco mais de dificuldade em fazer isso. E com o genoma, talvez, um pouco mais para frente, é possível diminuir o tempo percorrido por esses indivíduos que já demoram para ter até o acesso à saúde pública, né, para chegar a um diagnóstico. E, além disso, pensando mais na parte de pesquisa, que depois, pensando no diagnóstico, o genoma é muito interessante para encontrar genes novos associados ao fenótipo. Agora eu vou passar para a doutora Angelina para ela falar a palavra final dela. Muito obrigada. Então, assim, na verdade, é só para reforçar, né, o quanto que é importante a clínica, né? Então, até com esses exames moleculares, mais do que nunca a gente tem que fazer nosso dever de casa como clínico, né, de descrever realmente um caso muito bem, né, fazer uma história muito bem feita. É sempre o grande norteador, né? Vocês viram aí quantos filtros existem, mas uma boa caracterização clínica pode nortear mesmo, né, até essa interpretação. Então, é só para reforçar essa importância, né, de descrever principalmente a família. Agora, mais do que nunca, estou super curiosa para entender essa história familiar, saber se eventualmente, nesses casos, inclusive a maioria da Arábia Saudita, né, vai que tem um efeito fundador, a gente não sabe. Então, eu gosto muito de genética de população, então entender a dinâmica desses genes na população é um fenômeno assim extremamente importante. E a clínica é grande norteadora, inclusive para você fazer investigações complementares, como foi esse caso, né, a gente precisava realmente de um exame mais de biologia molecular, mais aprofundado, até porque pela clínica a gente não ia avançar muito, né? Então, esse complemento realmente é fundamental. E com isso também ter uma boa clínica, a gente poder fazer essas correlações, né? Então, agora a gente vai passar um pente fino, né? Assim, no sentido de detalhar mais, ver se a gente encontra mais algum achado, a gente vai olhar com uma lâmpada, né, uma lupa, né, mais detalhando assim os achados, né, mais do que a gente já faz normalmente, mas a gente vai olhar com um olhar muito mais acurado. E além disso, com essas descrições a gente vai conhecer melhor a história natural da doença, né? São pouquíssimos casos ainda relatados, para que a gente possa dar mais respostas para a família, né, em nível de assistência, em nível de pesquisa. Então, essa é a mensagem final da parte clínica, né? Esse casamento precisa acontecer sempre, né, a clínica com o laboratório, né? Então, eu queria mais uma vez agradecer, né, a oportunidade. São vários casos super interessantes que têm acontecido com esse projeto e esse é um exemplo assim para a gente assim realmente é muito importante, até porque a gente consegue concluir, né, e vai conseguir aí também ajudar os outros membros da família. Isso para a gente é muito interessante. Ficamos muito felizes com o resultado. Então, mais uma vez agradecer a todo o projeto, né, para a gente tem sido realmente uma oportunidade muito rica, né, e agradecer aqui também a equipe toda do nosso serviço de genética, que é um trabalho assim hercúleo da equipe. Então isso aqui não foi feito por mim, obviamente, né, foi feito por todo um grupo. Então eu queria agradecer aqui a oportunidade de agradecer todo o nosso grupo, né, do serviço de genética do Hospital das Clínicas. Muito obrigada, doutora Angelina, muito obrigada, Luísa, pela excelente apresentação de vocês.
Bom, pessoal, fiquem muito à vontade para compartilharem dúvidas, comentários no chat. Eu vou ler aqui na ordem que foi chegando. A primeira dúvida que a gente teve foi a da Paula. Ela perguntou assim: qual o limite mínimo que o genoma consegue, entre aspas, pegar, acima de 3 exons, acima de 2 exons, e o contrário, o limite máximo? Se tivermos uma trissomia em algum paciente, o genoma consegue pegar? Então, Paula, eu não vou conseguir te falar em ordem de tamanho, mas já dentro da rotina a gente já conseguiu pegar coisas muito pequenininhas, assim, deleções, inserções muito pequenas, abrangendo um exon, e já pegamos muito grandes também. Teve um caso que tinha uma duplicação de quase 33 megabases e foi possível também de ser visto pelo genoma muito bem. Então, eu te respondo essa pergunta assim, não posso falar em números especificamente, mas a gente consegue pegar tanto coisinhas muito pequenas como também muito grandes, e até por isso que eu falei que uma das vantagens do gene antes e de tamanho também. Muito obrigada pela resposta. A Paula também agradeceu aqui no chat. Bom, eu vou para a próxima pergunta que veio aqui na ordem. Quem perguntou foi o Levi. Acho que essa vai para a doutora Angelina, sobre o estudo, né, de caso. Ele perguntou se já se sabe quais os genes relacionados ao Pectus escavatum. Isoladamente eu não saberia te dizer, mas o Pectus escavatum, geralmente ele está associado a outros achados, assim, porque uma característica isolada, individual, geralmente é multifatorial, né? São vários genes envolvidos, porque faz parte do espectro do desenvolvimento, né? Então, Pectus escavatum, isoladamente, que eu saiba, não tem um gene específico, mas quando ele está associado dentro de um achado sindrômico, aí a gente tem várias síndromes, uma bem assim, muito clássica, é a síndrome de Marfan, né? Mas isoladamente, não creio que tenha um gene único, né? Vão ter, na verdade, várias informações genéticas aí envolvidas. Se a Luísa teria alguma coisa para complementar dentro do programa, esses filtros aí maravilhosos, né, milagrosos. Assim, a gente tem que entender essa questão de as características fisiológicas, né, assim, crescimento, forma, então são vários genes, né, é uma herança multifatorial, né, são vários componentes. É difícil ter um gene único para alguma coisa específica, assim. Nesse caso, o paciente tem uma alteração de morfogênese bem clara, né, da microcórnea. Então, aí participam vários genes importantes nessa morfogênese, né? O Pectus escavatum, às vezes, é uma leve alteração na formação ali esquelética que ele vai ficar com aquela escavação, né? Então, é uma variação, né, quase, da forma. Já a microcórnea, não. Você está vendo, realmente, ela passou do limiar multifatorial, né? Do limiar do que é considerado função, né? Então, isso aí já é um preditor de que tem genes envolvidos, né? Essa é a grande questão. Excelente, muito obrigada pela resposta, doutora Angelina. Bom, a outra pergunta que veio é do Eduardo. Ele disse assim: quando um probando tem pais consanguíneos, são avaliados todas as variantes ou apenas as em homozigose? Isso eu tenho curiosidade para saber também. Luísa. Não, só complementando da pergunta anterior, eu acho muito interessante essa questão assim do multifatorial e o quanto vai sendo estudado alterações que eram sabidamente multifatoriais, né? Então, eu também, para uma apresentação, eu fiz uma revisão assim de miopia. Então, miopia a gente multifatorial, né? Alguns casos tem na família, outros não. E aí, quando a gente vai pesquisar um pouco mais, assim, sei lá, quando coloca nome dominante diversos fenótipos associados à miopia. Então, assim, eu acho que assim, quanto mais estuda, também mais a gente vê e vai quebrando paradigmas até, né, com relação a essas doenças multifatoriais, assim, que é interessante. Mas com relação à análise de se tem um caso que tem, né, consanguinidade, a gente faz uma análise completa, não só baseada nessa hipótese de ser uma doença autossômica recessiva. A gente se apega a isso, lógico, como uma informação importante para a gente na análise, mas a análise ela é completa. Então, a gente vê tanto variantes em heterozigose quanto variantes em homozigose. Certo, muito obrigada pela resposta. Espero que tenha respondido essa dúvida, Eduardo.
Bom, o pessoal está comentando aqui no chat, agradecendo. A Ana Cláudia disse assim, parabéns pelo trabalho, espero que em breve consigam rastrear mais indivíduos e também familiares para montar toda a história familiar e, quem sabe, encontrar mais casos. Essa família, desculpa, assim, ainda não está sabendo do resultado, né? Então, em outubro agora, vocês estão sabendo mais da família, né? Espero que Spoiler. ninguém conheça a família aí ainda, mas a gente vai atender agora em outubro, né? Então vai ser muito legal, assim, eles vão ficar com certeza muito felizes, né? De que chegou a uma conclusão, né? Isso vai ser muito bacana. Depois eu dou o retorno para vocês. Ai, que legal. Muito Legal. obrigada. Bom, o Murilo ele está perguntando aqui, doutora Angelina, quando você acredita que esse tipo de diagnóstico será utilizado amplamente no SUS? Murilo, é um sonho, né? Assim, a gente tá assim mal, entre aspas, acostumado com o projeto Genoma, né? Então, que vai durar até o 2023. Então a gente fica assim, meu Deus, já fica pensando quando acabar o projeto, né? Será que vai ser implantado, né? Então, realmente o impacto para a nossa vida, assim, nós como profissionais de saúde, para as famílias, tem sido, espero sinceramente que esse projeto, com os resultados que certamente vão ser maravilhosos, né? Possa realmente estimular os gestores, né? O governo a realmente. Claro que, assim, como é um projeto de pesquisa, vão ter casos que podem ser resolvidos com os testes mais simples, né? Não tão caros, né? Mas às vezes assim, o custo é quase igual, né, Luísa, assim, de um exoma, um painel, etc. Então, o que a gente precisa é ter realmente de profissionais com essa capacitação toda, né, como a Luísa mostrou, a complexidade que é analisar esse cuidado que faz toda a diferença, né? Então, ter isso garantido, né, assim, no SUS é um sonho, né? Então, para nós geneticistas, realmente, nunca a gente vai deixar de ser clínico, né, de valorizar a clínica, mas o impacto desses exames, realmente, eu faço, né, assim, voto de que isso realmente seja uma realidade, não fique só durante a pesquisa, né? Pelo menos a gente vai lutar muito por isso, né? É verdade. Muito obrigada, o Murilo também comentou aqui, agradecendo. Bom, nós já estamos chegando ao fim, né? Eu gostaria de mais uma vez agradecê-las pela disponibilidade, pela apresentação que vocês fizeram aqui. Agradecer também a todos que ficaram com a gente até o final. Obrigada Obrigada a vocês. Boa noite, pessoal. Até mais.